Oi pessoal, esse vídeo está sendo gravado por Programa Institucional de Monitoria da Unifil, matéria de Fundamentos de Química 1 para o curso de Farmácia. E na nossa primeira monitoria, teve uma dúvida pertinente sobre a distribuição eletrônica da prata, que alguns alunos fizeram e deu 2 elétrons na última camada, né, na camada de valência. Porém, na verdade, a prata tem 1 elétron. Isso acontece porque tem uma regrinha que é assim: sempre que acabar em D4, ou em D9, o subnível D aqui, 4 ou 9, você sempre vai ter que... Ele não pode ficar 4 nem 9, ele tem que ficar 5 ou 10. Então, no caso aqui da prata, ficou 5s2 e 4d9, mas não, d9 não pode, tem que ser 10. Então, a gente pega um elétron sempre da camada anterior, do subnível anterior, né, no quesito de energia, que já está organizadinho aqui, você sempre pega do anterior e passa para lá. Então, aqui em vez de ficar com 2, vai ficar com 1. E o subnível D, em vez de ficar com 9, vai ficar com 10. Sempre assim. Sempre quando for 4 e 9. Se for, deu D6, pode deixar. Deu D7, pode deixar. Só se fizer 4 ou 9. Se der 4, você arredonda para 5. Se der 9, você arredonda para 10. Eu peguei o exemplo do Chrome aqui, que ele acontece também, só que ele acontece com o 4, né? Então aqui já está organizadinho a distribuição, né? E ficou em D4, viu? E não pode, tem que ser 5. Então você tira um daqui, do anterior, fica 1. E o D fica 5. Então, na verdade, a prata, em vez de o último nível dela, que é o 5, em vez de ser 2, é 1, porque ela mandou um elétron para lá. E o Chrome é a mesma coisa, o último nível dele, que é o 4, não é 2, é 1, porque ele mandou um elétron para lá. Então, sempre se ligar essa regrinha, se der 4 ou se der 9. Se der outro número, não tem problema. Agora eu vou tentar explicar um pouco, mais ou menos, para vocês, porque que isso acontece. Então, essas letrinhas, né, SPDF, acho que vocês já até viram um pouco mais no começo da matéria, né, que eles são os orbitais, né, são subníveis, na verdade. E esses subníveis, eles representam orbitais. O que são orbitais? É o local de maior probabilidade de se encontrar um elétron no átomo, porque o átomo ele é constituído de um núcleo, né, esse núcleo aqui, e a eletrosfera, né? Os elétrons ficam orbitando esse átomo na eletrosfera. Mas a eletrosfera, a gente não sabe exatamente onde um elétron ele pode estar, onde ele vai estar. Mas a gente sabe que a maior probabilidade de encontrar esse elétron vai ser em um orbital. Então, provavelmente ele vai estar dentro do orbital. O subnível S ele só tem um orbital. O subnível P ele já tem 3. O subnível D tem 5. E o subnível F tem 7. Em cada orbital cabem 2 elétrons. Então no S, consequentemente, cabe 2, por isso que é S2. No P, como ele tem 3 orbitais, vai caber 6 elétrons. No D, como ele tem 5 orbitais, vão caber 10 elétrons. E no F, como ele tem 7 orbitais, vão caber 14 elétrons. Só que, se você for representar os orbitais assim, é muito difícil, né? Além de ser uma estrutura em 3 dimensões, né? Você está vendo que tem 3 planos, né? Tem o eixo Z, o X e o Y. Porque o átomo ele é uma esfera, na verdade, né? Ele não é um círculo. Ele tem 3 dimensões, né? Então, para não representar orbitais, se criou esse tipo de representação que é mais fácil, né? Que a gente consegue representar e dizer onde os elétrons estão, né? Dentro desses orbitais, dentro desses subníveis. Cada subnível, como eu já falei, cabe 2, né? E os elétrons eles são representados por essas setinhas. E tem algumas regras, né? Por exemplo, vamos dizer que aqui tem 6. Então a gente não vai preencher dessa forma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada setinha dessa representa um elétron. É uma forma de representar o elétron. A gente não faz dessa forma. A gente vai sempre fazer de uma forma simétrica, porque isso é a maneira em que o átomo se encontra mais estável, né? Ele quer estabilidade. E dessa forma é a melhor forma pro átomo manter os elétrons na eletrosfera. Eles são organizados nos orbitais dessa forma, porque traz mais estabilidade. Então, por exemplo, se tiver 6,
Ele primeiro vai colocar um átomo em cada orbital, um elétron em cada orbital, para depois começar a colocar mais um em cada um, entendeu? Por exemplo, se tivesse 7, se tivesse 8. É como assim, se você tivesse um hotel e duas pessoas vão alugar. Você tem 3 quartos. Você não vai colocar as duas no mesmo quarto, né? Você vai colocar uma em cada quarto, porque assim é mais confortável para elas, entendeu? Então essa é a forma que os elétrons se encontram em maior estabilidade de se distribuir dentro dos orbitais. No, no caso da prata, do crômio que eu falei para vocês, que o orbital S ele manda um elétron pro D, porque acontece isso, né? Eu vou representar o crômio aqui, ó, onde ele fica 4s2 e 3d4. Então, se no subnível S, no orbital S, tem 2 elétrons, vou representar os dois aqui, 1, 2. E no D tem 4, 1, 2, 3, 4. Vocês veem que fica simétrico, né? Fica um quarto faltando e fica um quarto com duas pessoas. Então, o que acontece? Esse subnível S ele um, vai mandar um elétron para cá e dessa forma o átomo se encontra em uma estabilidade melhor, né? A maior estabilidade para o átomo. Por isso que aqui não fica 2, aqui fica 1 e aqui sempre vai ficar 5. No caso da prata, onde a gente tem 2 aqui no S e no D tem 9, né? Então aqui já tem 5, 6, 7, 8, 9. Dessa forma, no caso da prata, acaba gerando uma assimetria, né, nos orbitais, porque só falta um para completar. Enquanto aqui só tem um orbital mesmo, então se ele tiver um ou se tiver dois, tá certo, porque ele tá simétrico, né? Porque ele não tem mais um orbital para colocar elétron aqui. Então, para ficar simétrico, para esse aqui ficar completo e não ficar só com uma casinha sem um elétron, ele manda um para lá e fica dessa forma. Isso acontece porque é a forma que o átomo ele se encontra em maior estabilidade. É, é a melhor maneira do átomo se manter dessa forma, por isso que isso acontece. E por isso que também na prata aqui não é 2, é 1, ele manda um pra cá e fica 10. Agora, por exemplo, eu peguei o caso do ferro, que eu falei que é só quando termina em 4 ou em 9, né? O, o ferro ele termina em D6. Então, se a gente distribuir aqui, a gente vai ver que não tem muito que esses elétrons fazer para aumentar a simetria, né? Eles buscam sempre essa maior simetria porque traz mais estabilidade. Por exemplo, o ferro tem 2 no S e tem 6 aqui no D. Se ele mandar um pra cá, vai continuar assimétrico, né? Não tem o que fazer. Vai, vai trocar, mas vai ficar a mesma coisa, né? Esse aqui ele não tem simetria porque ele só tem um, né? Se ele mandar um pra cá, vai dar na mesma. Então ele se mantém dessa forma mesmo. Então só quando for 4, né? Deixa eu voltar aqui. Só quando for D4 ou D9 que isso vai acontecer. De você emprestar um elétron do orbital anterior pro D. E só com o D também. Certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente está disponível para vocês. Obrigado.